Hoje, dia 19, a Igreja celebra o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Solenidade. Vamos nos silenciar. Hoje celebramos em memória de 6 anos de Maria da Glória Moition Costa e pelo aniversário de casamento de Cláudio e Lucimar, há 3 dias. Irmãos e irmãos, a solenidade do corpo e sangue de Cristo que hoje celebramos nos convida a fazer memória da aliança que Cristo fez conosco. Seu povo santo, ao nos entregar seu corpo e seu sangue sob os sinais do pão e do vinho da Eucaristia. Celebramos, pois, essa festa com alegria e com coração atento, permitindo que essa celebração se torne expressão autêntica de nossa fé no seguimento de Jesus. Fiquemos de pé. Vamos acompanhar a procissão de entrada cantando. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz, e vida só que segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Com grande alegria nós celebramos hoje a solenidade de Corpus Christi. Essa solenidade que foi introduzida no segundo milênio, no segundo década da Igreja, segundo século, e até hoje nós celebramos com grande alegria, com grande júbilo, uma liturgia para a gente trazer essa dignidade profunda do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para bem celebrarmos esta liturgia, humildemente reconheçamos os nossos pecados, as nossas fragilidades, peçamos perdão ao Senhor, cantando o ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, eleição.
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos. Nós nos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixaste no memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és sacerdote eternamente, segundo
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Resulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz, tanto possas cantuoses, em louvado não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar este pão que o mundo ceia por Jesus na Santa Ceia. Foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa o dia e da Santa Eucaristia, nos recorda a instituição. Novo Rei, nova mesa, nova Páscoa e realeza. Foi-se a Páscoa dos judeus. Era assunto antigo povo, o que é velho cede ao novo. Foge a noite, chega a luz. O que Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos.
veio é que se dá. Ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Pensa bem igual comida, se algo é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida, como é todo autor da vida, a particular também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente.
Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os, todos comeram, os deu aos seus discípulos para distribuir. Abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar e vamos cantar assim. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e as irmãs, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, celebrando a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, é importante que a gente saiba um pouquinho da história de como surgiu esta solenidade na vida da igreja. É uma história muito grande, mas eu vou resumir aqui os pontos que eu vejo necessários. Essa devoção começou ali no século XII. No primeiro milênio da igreja, não se havia essa devoção ao Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo como a solenidade do Corpus Christi. Ora, os cristãos acreditavam na presença real de Jesus, no corpo e sangue, como nós ouvimos na segunda carta, na segunda leitura, de São Paulo, aos Coríntios. A comunidade se reunia para celebrar a Eucaristia, e a gente vê que a instituição se dá na celebração do Tríduo Pascal, da Quinta-feira Santa. Mas ali, no segundo milênio da vida da igreja, estavam ocorrendo muitas heresias, pessoas negando a presença real de Jesus na Eucaristia, dizendo que a Eucaristia era apenas uma ceia, que a Eucaristia era apenas algo simbólico, não era a presença real. São essas heresias que infelizmente vai surgindo. Houve em seu tempo na igreja que se dizia que o céu se daria nas conquistas materiais, se daria nas conquistas deste mundo, e não vislumbrava o transcendente. Agora mesmo nós estamos vivendo um tempo em que tem um instituto aí, eu vou falar logo o nome dele, o Instituto Dom Bosco. Quem assiste e segue esse Instituto Dom Bosco tem que confessar, aquele instituto é herético, herege, aquele instituto não está em comunhão com a igreja, já recebeu uma sanção da igreja, uma punição pela Arquidiocese de São Paulo, onde esse instituto se dá lá. É um instituto que está aí nas redes sociais. Então quem segue esse instituto está seguindo uma heresia. Quem é católico de verdade, não siga esse instituto. O que é que esse instituto está dizendo ultimamente? Negando o catecismo da igreja católica, dizendo que o catecismo da igreja católica não está em comunhão com toda a caminhada cristã. Então, meus irmãos e irmãs, é algo que a igreja jamais aprova isso. O catecismo tem todo um arcabouço de peritos, de teólogos, de bispos, com o aval de São João Paulo II na época, o Papa, que otorgou então o catecismo. Então, quem é esse instituto para andar falando baboseira? E quem é de nós que fica dando ouvido coisas que não estão em comunhão com a Santa Mãe Igreja? Pois bem, então, essas heresias estavam ali presentes na vida da igreja, negando a Eucaristia.
E nisso, Santa Juliana, que era agostiniana, da mesma ordem do Papa Leão XIV, teve várias visões de Jesus, que pedia a ela que falasse para as autoridades eclesiásticas para que fosse instituída uma solenidade própria do corpo e sangue de Cristo. E aí ela falou ao bispo da sua diocese, e aí o bispo da sua diocese, lá na Bélgica, implantou ali na diocese, várias igrejas daquele território ali, começou a fazer uma solenidade do Corpus Christi. Aconteceu que vinha um padre da Alemanha, e esse padre estava em crise de fé. Esse padre estava passando por um momento difícil. Muitas vezes nós nos encontramos em crise de fé. O padre também encontra. Quantas vezes na minha vida, cristã, às vezes a gente passa por um momento difícil de questionar se Deus realmente existe. E esse padre, também influenciado, coitado, um padre bom, piedoso, mas pelas má influências dessas teologias terríveis que destroem, ele já estava começando a duvidar da presença de Jesus, real na Eucaristia. Ele estava também em crise. Quando ele, lá em Lucena, na Itália, nessa peregrinação, ele celebra a missa, imediatamente começa a derramar um sangue sobre o corporal, sobre o sanguíneo, e esse sangue não era o vinho, era sangue real, sangue humano. E aí foram aquela comoção toda, e aquele padre fortaleceu a sua fé naquele milagre, o primeiro milagre eucarístico. Tem outros, mas eu vou somente nesse, que foi o primeiro. Aí o Papa Urbano IV, lá, naquela região, você fica na Itália, soube desse milagre, ordenou que fizesse um traslado para outra cidade, eu esqueci o nome, e esse traslado, quando o Papa vê então o corporal e o sangue todo manchado de sangue, ele em latim fala Corpus Christi, ou seja, corpo e sangue de Cristo. E a partir dali o Papa Urbano IV ordenou para que a igreja no mundo inteiro celebrasse na quinta-feira, a quinta-feira depois da solenidade da Santíssima Trindade, e a segunda quinta-feira depois da solenidade de Corpus Christi. Por isso que nasceu então essa solenidade do Corpus Christi, ou seja, uma liturgia toda própria para darmos a plena dignidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de falar da sua presença real, do pão e o vinho. Não é um simbolismo, não é uma ceia qualquer, mas é a presença real, de Jesus no corpo e sangue de Cristo. E isso o Papa também consultou para formar então os livros litúrgicos, nada mais do que São Tomás de Aquino, doutor Angélico da igreja, que compôs vários hinos, inclusive esse hino que é da sequência de hoje, que fala dessa profundidade do que é Jesus, do que é a Eucaristia. Pois bem, meus irmãos e irmãs, dado esse dado histórico muito importante na nossa vida, vamos então percorrer a liturgia da palavra de hoje em 3 pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, refletir sobre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio batismal. Depois, trazer para vocês a dimensão da centralidade da nossa vida no corpo e sangue de Cristo e como nós devemos ser no mundo alimentados e alimentadas desse corpo e sangue de Cristo. Primeiro, nós ouvimos a primeira leitura lá de Gênesis, que mostra um sacerdote chamado Melquisedeque. Esse sacerdote não era da tribo de Levi, porque o povo de Israel do Antigo Testamento, o sacerdócio, aqueles que presidiam o culto, era de uma casta, era de uma dinastia. Mas lá surge esse homem chamado Melquisedeque, que oferece em sacrifício os dons, ali também trazido por
pelo patriarca Abraão. E assim celebrava, junto ao Deus Altíssimo, né, o culto à vida daquele povo, a dimensão sacerdotal. E o que a igreja nos chama na dimensão sacerdotal? Todos nós também, pelo batismo, exercemos o sacerdócio batismal em Cristo Jesus. E a dimensão sacerdotal da nossa vida, meus irmãos e irmãs, é oferecermos a nossa vida em sacrifício pela nossa santidade, em sacrifício também pela conversão dos nossos irmãos e irmãs. Todas as vezes que nós colocamos a nossa vida a serviço da igreja, a serviço da evangelização, todas as vezes que nós colocamos nossa vida para ajudar quem precisa, para se colocar nas necessidades, nós estamos exercendo o nosso sacerdócio, o nosso sacrifício. E aqui hoje, na solenidade do Corpus Christi, eu gostaria de trazer uma pessoa muito significativa para a paróquia de Caraíbas. Uma pessoa muito importante que antes de eu vir para a paróquia, e hoje de manhã, Júlio me mandou, né, os vídeos, né, da sua mãe, Glória, e quando eu vi aquele povo de Buquira lá, me veio algo no coração e eu pensei, vai fazer parte da minha homilia hoje. E eu gostaria de trazer aqui, né, de Claudice, né, Glória foi uma verdadeira cristã que viveu de forma profunda o sacerdócio batismal nesta comunidade, tanto para a comunidade, a ela, como para toda a paróquia. Uma catequista exemplar, uma catequista por amor a Jesus Cristo, alguém que doou a sua vida, inclusive na enfermidade, em sacrifício, pela a salvação do mundo. Ela que amava totalmente a Eucaristia, que chegava a chorar quando não podia receber a comunhão. Alguém que amava Jesus Eucarístico. E ela partiu para o céu. Eu não tenho dúvida que ela está no céu. E se a gente fosse abrir um processo de canonização, eu garanto que valeria a pena. Eu não tenho dúvida que ela está no céu. E ela foi justamente sepultada em uma quinta-feira de Corpus Christi. Ela que era apaixonada pela Eucaristia, que entregava toda a sua vida, não só comungava, mas vivia essa Eucaristia em doação e amor aos irmãos e irmãs. Então, meus queridos irmãos, o sacerdócio ministerial que somos todos chamados a exercer, e também a dignidade do sacerdócio batismal que somos chamados a exercer. E o sacerdócio ministerial? Esse sacerdócio, ele é destinado a algumas pessoas, no caso, homens, que é instituído no meio do povo para servir o povo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês, todos nós como igreja, devemos amar os nossos sacerdotes, devemos amar os nossos padres, devemos perceber neles a real importância que eles têm na vida da igreja. Não estou dizendo aqui para endeusar nenhum de nós. Possa ser que um leigo, um cristão, leigo, possa chegar rapidamente mais depressa no céu do que nós, ministros ordenados. Eu estou falando da importância. Por mais que o sacerdote possa estar, infelizmente, cheio de pecado, mas aquilo que ele celebra no altar do Senhor é válido. O corpo e sangue que ele consagra é válido e alimenta a fé dos fiéis. Porque a entrega do sacrifício independe da fragilidade humana. E a importância do ofício sacerdotal ministerial é muito importante para a vida e a caminhada da igreja. Porque sem padres, sem o ministro ordenado, não tem Eucaristia. Sem o ministério ordenado, não tem como a gente comungar do corpo e sangue de Jesus. Não tem como. Né? Então a gente também olhar essa importância que a gente deve dar
valorizar, incentivar a nossa paróquia, então, a vocação de tantos jovens que se colocam à disposição para servir no ministério ordenado. O outro ponto que eu gostaria de trazer na segunda leitura de hoje, em que São Paulo chama a atenção da comunidade e vale a pena chamar a atenção. Tomai todos e comei, isto é meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é meu sangue, trazendo a instituição da Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós nunca vamos animar a nossa vida cristã, fortalecer a nossa vida sem a Eucaristia, sem Jesus, pão vivo, descido do céu. A nossa centralidade deve estar, então, na Eucaristia. Toda a nossa vida de fé deve ser alimentada na Eucaristia. Nós devemos alimentar a nossa vida naquele que diz: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus parte para o céu, mas em cada Eucaristia que nós celebramos, nós atualizamos o seu memorial, a sua presença real, no qual nós alimentamos dele, no qual nós fortalecemos a nossa fé. É lamentável, é triste o cristão que não tem o hábito da missa. É lamentável, é triste o cristão católico que diz ser católico de BGE, mas não vai na celebração eucarística, não comunga da Eucaristia. É um cristão que está passando fome, é um cristão que está sem sentido na vida. A nossa vida não tem sentido algum sem a Eucaristia. A nossa fé não encontra sentido profundo se não nos alimentarmos da Eucaristia. Aliás, a nossa fé também não ganha sentido algum se não adorarmos Jesus sacramentado no Santíssimo Sacramento do altar. Ele que se dá como comida, como bebida, ele que se dá também como Senhor pleno de adoração, no qual nós encontramos nele a força necessária, o amigo fiel, o amigo que nos incentiva, o amigo que está nas horas mais difíceis da nossa vida. Tem momentos na nossa vida que não é o outro que vai me ajudar, mas é Jesus Eucarístico que se torna a força necessária para fortalecer a nossa vida. Então é triste o cristão que não tira tempo para adorar o Senhor diante do Santíssimo, que não busca se alimentar da Eucaristia. Um domingo sem missa é um domingo sem sentido profundo da vida. Não são apenas as vaquejadas, as beberadas. Oxalá, meus queridos irmãos e irmãs, talvez muitas vidas seriam cefadas, e muitos jovens, muitas vidas seriam deixadas de ser cefadas, porque se os jovens buscassem viver a centralidade da Eucaristia, eles iam entender que sair empinando moto não leva a lugar nenhum. Eles iam entender que para andar de moto teriam que usar capacete, que a diversão era importante na nossa vida, mas a gente pode divertir com cuidado e com equilíbrio. Se muitos jovens entendessem isso, muitas situações ruins e dificuldades, acidentes e sofrimento que traziam para as famílias seriam muitas vezes evitados, porque falta esse compromisso com o Senhor, de entender que a minha vida eu posso convertir, mas tem limites, e o Senhor me cobra alguns limites, o Senhor me orienta alguns caminhos que eu devo seguir, que a minha rebeldia não vai me salvar, a minha rebeldia não vai me ajudar, a minha rebeldia só vai me prejudicar. Então é isso que a segunda leitura hoje nos fortalece. E o Evangelho? Aí é a parte que eu acho muito fundamental, né? Alimentar da Eucaristia. A centralidade da nossa vida está na Eucaristia. A Eucaristia que eu como e bebo o corpo e sangue de Cristo, e Jesus que me dá a oportunidade de eu me ajoelhar, de eu colocar as minhas lágrimas, de eu colocar a minha vida a Ele e falar: estou aqui, Senhor, preciso de Ti, faça o Senhor desejar, meu coração ardentemente deseja estar contigo. Mas agora o Evangelho de hoje.
Jesus está ali com a multidão. E aí, os discípulos falam: Senhor, essa multidão aqui, vamos mandá-las embora? E aí, como é que a gente vai arrumar comida? E aí Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer. E os apóstolos ficam ali: mas como é que a gente vai dar não temos comida para tanta gente. Jesus faz a multiplicação dos pães. Aqui está um relato, se olhar do lado da exegese, está a comunidade de Mateus falando da centralidade e da importância da Eucaristia. Ou seja, o evangelista São Mateus, nos primeiros séculos da vida da igreja, mostrando o relato eucarístico. Esse relato vem trazer a dimensão da Eucaristia. Jesus, que é a centralidade, é a Eucaristia, que alimenta e fortalece a vida do povo e da comunidade. Mas, meus irmãos e irmãs, outro ponto que eu acho muito importante para nós, na nossa vida cristã: a Eucaristia que nós recebemos, ela não pode ser algo apenas intimista, individualista para mim. Ela deve gerar efeito na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs. Uma vez, uma irmã que pregou um retiro para nós, que foi uma irmã fantástica, né? Lá em Caetité, ela estava dizendo o seguinte: que o que mais questiona a ela é dizer: o que é que eu faço com o corpo e sangue de Cristo que eu comungo? Que sentido eu vou dar a esse corpo e sangue que eu recebo? Mais uma vez, às vezes a gente vai para a fila da comunhão, às vezes vai empurrando todo mundo para receber a Eucaristia, mas a gente entende o profundo sentido da Eucaristia. O que é que aquilo tem que gerar na minha vida, no meu coração, nas minhas atitudes, nas minhas ações? Meus irmãos e minhas irmãs, não se pode comungar do corpo e sangue de Cristo, já é um tanto de comer, se não se comungar da vida do outro, se não comungar da vida do irmão. Não adianta eu ir para a fila da comunhão, comungar a Eucaristia e ser uma pessoa dura, e ser uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, uma pessoa capitalista, uma pessoa que só pensa em tirar proveito, uma pessoa que só pensa em buscar algo de benefício próprio, destruir o outro para ganhar vantagem, e aí o cara na vida de santo e santa receber Jesus Eucarístico, né? Às vezes, muitos de nós evita, às vezes, ir para a fila da comunhão só levando pela via da sexualidade, mas tem pecados muito piores do que essa via, que às vezes a gente não vai. Às vezes a gente vai para a fila da comunhão e às vezes a gente lá juntou a panelinha para falar mal do outro, juntou a panelinha para derrubar o outro, juntou a panelinha para fazer maldade para o outro, e isso eu vejo como um pecado muito mais grave, quando a gente se esquece de Cristo, de cuidar da nossa vida, de promover o bem, para se preocupar em falar mal do outro, em criticar o outro, em gerar fofoca, em gerar cisania, né? Isso é muito mais grave. E às vezes a gente vê o mundo com tantas desigualdades sociais, pessoas gritando por ajuda nossa, por um caminho de solidariedade, de amor mútuo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus ensina que a Eucaristia que nós alimentamos, devemos também alimentar a vida do outro, a vida dos nossos irmãos e irmãs. Devemos gerar alimentação uns para os outros, devemos gerar vida, vitalidade. Não adianta nada a Eucaristia que eu recebo se eu vou viver indiferente às injustiças do mundo e eu vou entrando aí na mundanidade, né, de todo jeito. Não, a Eucaristia deve gerar vida. O compromisso ético, social, comunitário, acolhedor, né, e de inclusão. Não dá para a gente comungar Jesus simplesmente por comungar, e essa Eucaristia também não fazer o serviço
efeitos que devem ser feitos em nossa vida. O pão da vida, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, celebremos ao Deus da vida, os nossos pedidos, as nossas. A cada invocação responderemos: Senhor da vida, ouvi vosso povo. Senhor da vida, ouvi nosso povo. Deus da aliança, que nos deste o vosso Filho Jesus, o sacrifício puro e perfeito, dai à vossa Igreja a força do Espírito Santo, para que ela seja sempre esse sacrifício vivo e santo para a transformação do mundo. Nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Deus verdadeiro, Pai amoroso, inspirai sempre mais pessoas a se engajarem no combate à fome, à desigualdade e à miséria, para que o nosso testemunho eucarístico produzam frutos na sociedade. Nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Deus de nosso país, que nos enviaste o Cristo, maná descido do céu, reuni em vosso amor todos os povos, línguas e culturas, promovendo a fraternidade universal, e fazeis com que nossa comunidade, participando da mesa do Senhor, seja fermento na massa e sal da terra. Nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Deus que alimentai os famintos e assisti os fracos pelo corpo de Cristo, que recebemos e fomos e somos, fazei de nós um só corpo e um só Espírito, unidos de tal forma que nada poderá nos separar, para que nossa fé, esperança e caridade atraiam mais pessoas ao vosso coração, nós vos pedimos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Pai de infinita bondade, acolhei os nossos pedidos e súplicas, por intermédio do vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, vamos exaltar do Senhor, tudo que temos e somos. Cantemos o cântico das oferendas. Vem o Senhor oferecer o Espírito esse pão. Tudo que existe em meu ser, tudo
Doarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós vos pedimos, concedei benigno à vossa igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha, e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Nesse sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que o mundo inteiro do gênero humano seja iluminado por uma só fé, e unido na mesma caridade. Assim nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecei pelo sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio, nosso excelso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo José Roberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e os ministros, os outros ministros, o povo por vós redimidos. Atendei propício às preces desta família que reunisse em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas
dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Lembrai, Pai amado, dessa vossa serva que tanto colaborou com amor e carinho no vosso reino, Maria da Glória Botinho Costa, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. É sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a vida. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz em quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de teres minha palavra, mas dizer com as palavras e serei salvo.
seus sofrimentos é memorial. Este pão da vida, pão celestial, ele eu sempre queira mais me alimentar, sentir doçura divina ao sentar. E o pelicano, Cristo meu Senhor, lavado teu sangue, pecador, pois numa só gota pode resgatar do pecado mundo e o purificar. Ora te contemplo sob expresso véu, mas desejo ver-te com Jesus no céu. Face a face um dia, hei de te gozar nessa doce pátria, sem fim te amar. Adoro-te, ó Cristo, Deus no santo altar. Neste sacramento vivo a palpitar. Dou-te sem partilha vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato e vista falham, bem como o sabor, só por meu ouvido tenha fé vigor. Creio em que disseste, ó Jesus meu Deus, Verbo da verdade, vinde a nós dos céus. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurado na comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, neste momento nós vamos fazer a nossa procissão com o corpo e sangue de Cristo, né? É a única vez que a igreja permite, que é na solenidade. É um percurso pequeno, né? Esse ano a gente teve procissão, vai ser, ele vai dar a volta na igreja, e aí, igual a procissão, né? Do dia 13. Uma diferença que a procissão do dia 13 foi um pouco bem mais larga. Dessa vez ele vai mais curto, né? A gente só vai até ali, lá na casa paroquial onde a gente vive, e aí a gente entra, né? Aqui na igreja. Chegando aqui, o padre dá a bênção, né, do Santíssimo, os avisos, e aí a gente encerra. A bênção final não tem, porque a bênção é com o Santíssimo, né? Mas aí você só permanece para os avisos, que é coisa bem rápida, os agradecimentos e também os parabéns aos aniversariantes, que nós temos aniversariantes hoje. Então vamos organizar. Só lembrando o seguinte: ninguém vai à frente do padre com o Santíssimo. Não pode ninguém na frente do padre com o Santíssimo, né? Quer dizer, só 2 ministros que vai levar a vela e os que vão levar o candelabro vão um pouquinho à frente com a luz iluminando Jesus, e os demais atrás do
do padre, né? Porque não é por conta do padre, é porque eu vou estar carregando Jesus. Então ninguém na frente de Jesus. Porque Jesus diz no Evangelho: vem atrás de mim, não passa na frente. Então não pode passar na frente do Santíssimo. Eu vou conduzindo e volto, né? E aí a gente vai cantando, né? Agrestando os beijos. Se a gente não for cantar sobre ele, a gente vai rezando em silêncio. E quer dizer, se não puder também rezar, a gente silencia, né? Não pode conversando paralelamente. Vamos nos preparar então para a procissão do Santíssimo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem neste momento. Neste momento, vamos preparar o nosso coração para receber a bênção de Jesus Eucarístico, cantando o tão sublime. Do céu lhe desces o pão, tem todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos de tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda ajoelhados, o Padre vai levantar para dar a bênção do Santíssimo. Traça sobre você o sinal da cruz. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição.
Bendita seja a sua gloriosa assunção. Bendita seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso bispo José Roberto, sobre mim, o vosso indigno servo, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade no Brasil, esse bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos chamados a orar o que se recomendar às nossas orações. Tende piedade das almas dos fiéis que padecem do purgatório. Dai, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Nós vamos então recolher Jesus ao sacrário e ainda no gesto vamos permanecer em silêncio para os avisos e agradecimentos. Enquanto isso, podemos cantar. O aviso que domingo não. A missa vai ser no sábado. Lembra que eu falei para vocês que o padre vai viajar domingo e está vendo a possibilidade de alguém celebrar. O padre Valdec vai celebrar com vocês no sábado, às 7 horas da noite, tá bom? Não teremos missa no domingo. No domingo não tem missa, né? Domingo não tem missa. A missa do domingo vai ser no sábado, às 7 horas da noite, ou seja, 19 horas, né? Às 7 da noite. Porque o padre, eu sei que sábado alguém ainda trabalha, mas o padre já veio celebrar o casamento. E ainda tem que celebrar a missa para voltar tarde ainda, né? Então, é às 7 horas da noite mesmo, tá bom? Então, ele celebra o casamento, que vai ter, e à noite, às 19 horas. Então, venham para a missa, né?
que a missa então, do domingo vai ser no sábado, às 19 horas. E aí, eu vou estar viajando para Boquira. Bom, a missa vai ser no domingo ou no sábado? Às 19 horas. Pronto, o Padre Valdério vai presidir com vocês. Aí ele vai avisar, a gente vai avisar, né, deixar o horário da missa do dia 29 na solenidade de São Pedro e São Paulo. Então é isso, agradeço de coração a vocês que prepararam belamente a liturgia, aos tapetes, ficou maravilhoso, agradeço o carinho, a orientação, né, de Micaela, né, com os seus dons artísticos, colaborou, né, a Salva, a todos que envolveram aqui, para fazer esse momento bonito acontecer. O ano que vem, nós não vamos celebrar essa missa de Corpus Christi à noite, não. O ano que vem, a gente vai celebrar um horário de dia, provavelmente à tardezinha, e nós vamos fazer um cortejo muito grande, né? Ela já até olhou assim. Então se prepare no ano que vem. E o ano que vem nós vamos botar quente, né? Vamos fazer um percurso maior, vamos pedir a todo mundo para enfeitar as ruas, as famílias para colocar uma imagem na porta da janela, né? Porque a gente está ficando muito secularista, a gente está perdendo a dimensão do sagrado, a gente precisa catequizar o nosso povo, né? A gente precisa dar essa dignidade para Jesus. Outras marchas, outras passeatas, a gente não olha o tamanho, não, né? Para poder idolatrar uma pessoa, porque é isso, é aquilo, todo mundo sai bater, bota a pessoa nas costas, mas para Jesus a gente tem essa dificuldade. Ao ano que vem nós vamos fazer esse caminho bonito. Porque esse ano, por dois motivos. Primeiro, estava chegando, conhecendo, e a gente teve o trezenário, passou pouco dia do trezenário o Corpus Christi, né? Então ficou muito apertado para a gente, as pessoas já estão um pouco cansadas ainda. O ano que vem, como o Corpus Christi vai cair muito antes do trezenário de Santo Antônio, vai ser possível a gente fazer algo assim mais profundo, né? E gratidão ao pessoal moral, ao cântico. A liturgia foi sobre, eu nunca vi uma liturgia tão silenciosa, tão orante como essa. Que a gente possa sempre manter as nossas liturgias orantes. Eu adoro o silêncio da igreja. Eu adoro o momento de profundidade. E eu gosto muito deste momento, assim, que a gente possa manter. Vamos cantar os parabéns para a tia Lia. Calvo completou esses dias 23 anos, né? Calvo. Daqui uns dias vai completar bodas de prata. Quem é o aniversariante aqui, gente? Calvo do Silmar, 31 anos de matrimônio. Cláudio. Cláudio. Vem aqui para na frente. Pronto. Gente, é o seguinte, o primeiro sábado de setembro, preparação para o curso de batismo. Será no domingo, o primeiro domingo de setembro, viu? Vamos cantar os parabéns para o nosso aniversário. Fortaleça ele na fé, que eles possam ser sempre exemplo de fidelidade no matrimônio, por todas as suas vidas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. A alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma vida